Fala, meus príncipes e príncipas! Vamos dar sequência aqui ao nosso mini curso Como realizar uma meta-análise, um guia prático passo a passo utilizando o software R e o RStudio. Essa aula eu acho sensacional, não desmerecendo as outras, mas não se percam, nossa aula de número 5, e eu acho que teoricamente essa é uma das mais importantes, mas para que a gente chegue ao final dessa aula com bom entendimento, eu recomendo, quem não assistiu às outras 4, volta lá. Falamos sobre intervalo de confiança, fundamental para essa aula. Falamos sobre p-value. Tem muita bagagem teórica que vai ser necessário aqui. Então, vem comigo, assiste essa aula. No final, deixa um comentário, diz se gostou, o que é que precisa melhorar, que eu vou tentar responder ao máximo, tirar dúvidas e vamos aprendendo juntos. Como sempre, deixa aqui a nossa ilustre figura do nosso Capitão Planeta, Vai Planeta, que é uma síntese de vários estudos, e nosso Capitão Planeta vai ser justamente o nosso resultado final. Vai ser o nosso Forest Plot, vai ser a representação gráfica, visual de tudo que a gente construiu, de nossa revisão sistemática, quando passar pelo software, o RStudio, vai ter uma representação gráfica bacana, sintetizando, que é o nosso Forest Plot. Que ao pé da letra, quando você vê esse gráfico aqui, nossa representação, nosso resumo visual da nossa meta-análise, para quem nunca viu, meu irmão, fica maluco, não sabe que danada é isso. Chega a ser assustador. Então, o objetivo ao final dessa aula é que um gráfico desse, cheio de quadradinhos, olha aqui, vários quadradinhos com pontinhos, linhas, eixos, triângulos, no final passe dessa visão aterrorizante para algo mais, digamos que palatável, até mais fofinho. Então, esse é o meu objetivo, que a gente saia com conhecimento bacana analisando um Forest Plot. E eu considero o Forest Plot como a base, a nossa sustentação da meta-análise. Para quem gosta de mitologia, eu sou um amante da mitologia grega, eu escuto muito podcasts sobre isso aí, já li muito. Hoje eu estou mais na vibe do podcast, estou ficando um pouquinho mais preguiçoso. Tem até um curto bastante, que é o Noites Gregas, que lá no Spotify, não estou fazendo propaganda, porque realmente eu gosto mesmo desse podcast. E aqui é a nossa figura mitológica do Atlas, que é um titã, segundo a mitologia grega, que teve um embate com os deuses gregos, sobretudo com os Zeus, no qual eles perderam essa batalha. Atlas, assim como seu irmão Prometeu, que foi aquele titã que trouxe fogo do Olimpo para os humanos, foram castigados. Como sabemos, os perdedores são castigados, os vencedores de qualquer guerra contam as histórias. Atlas foi castigado a carregar o peso dos céus em seus ombros. Artisticamente ele é representado segurando o globo terrestre, muitas vezes, né? Não só o céu, mas segurando o globo terrestre. E é tanto que essa analogia, eu sou da área médica, eu sou ortopedista, é uma analogia, temos uma estrutura, que é uma das vértebras cervicais, a primeira vértebra, que é a que está em contato direto com o crânio, como se fosse sustentando o peso do crânio, do mundo. Foi chamada, em homenagem ao titã Atlas, de Atlas. Eu, como cearense, eu sei que meu Atlas deve ser super desenvolvido para carregar esse cabeção cearense. Tem que ser o titã, tem que ser o Atlas. Gosto muito da minha vértebra cervical. E eu acho que o Forest Plot é o Atlas da nossa meta-análise. Ele que está dando todo esse suporte, e ele é extremamente fundamental para que a gente entenda e saiba resumir ela. Então, vamos lá. Eu quero que no final da nossa aula a gente olhe para essa representação gráfica, esse Forest Plot, e consigamos decifrar ele sem muita dificuldade. Até uma dica, às vezes, para quem é médico, encontro de residente, sessão de caso clínico, o chefe, o staff passa uma meta-análise para você no outro dia chegar com o resultado, estudar e apresentar para o grupo. Às vezes, residência, tudo mais, acaba não tendo tempo, às vezes na graduação acontece isso.
Nos outros cursos, eu não tenho muito bem a vivência, mas provavelmente tive a vivência nos outros cursos na pós-graduação, no meu mestrado e no meu doutorado, que eu chegava lá, o preceptor ou o professor da disciplina, jogava uma meta-análise nos peitos da gente e, ó, amanhã quero discussão. Às vezes a gente não tem tempo, então, se a gente souber o Forest Plot, além de entender melhor a meta-análise e ver a representação gráfica, parece até algo, digamos, que malandragem. Mas não é, mas é uma dica. Você pode ver a meta-análise, interpretar a meta-análise só vendo o Forest Plot. Claro, não estou dizendo para ninguém ler o estudo, longe disso, mas às vezes eu estou sem tempo, tudo mais. Com uma boa interpretação do Forest Plot, você já fica mais ou menos por dentro. Para ficar por dentro, tem que ler na íntegra o estudo, a meta-análise. Mas eu entendendo esse Forest Plot, eu já tenho uma ideia mais ou menos do que ocorreu nessa meta-análise. Então, é esse o objetivo que eu quero nessa aula. Ver essa representação gráfica desse Forest Plot da minha meta-análise e eu já entender, saber o que o autor chegou de resultado nessa meta-análise. Então, vamos lá. Chega de enrolação, vamos para o nosso Forest Plot. Primeira coisa que temos que saber, existem dois eixos principais do Forest Plot. O eixo X, sob o qual serão distribuídos números, que são o resultado da nossa meta-análise. Aí vai depender quais são os parâmetros que eu estou estudando. Lembra lá da nossa aula 2, de variáveis. Eu posso ter variáveis, dependendo do tipo de variável, eu vou ter resultados diferentes. Por exemplo, eu vou ter estudos que vão analisar risco relativo ou odds ratio. Aí se distribui de alguma forma. Você não vai encontrar números negativos. Lembra? Odds ratio ou risco relativo. E que o 1, no caso de odds ratio, o risco relativo, ele vai ser aquela tendência central, ou seja, eu não vou ter diferenças entre os estudos meta-analisados. Ou eu posso ter uma distribuição de valores em diferenças de média. Por exemplo, eu dei um questionário, uma prova, pontuação, e vou ver se um grupo teve mais pontos que o outro. Então, eu já abro para números negativos. Por exemplo, o grupo B teve 2 pontos a mais que o grupo A, ou o grupo A teve menos 1 ponto em relação ao grupo B. Então, sempre ver, primeira coisa, quais são as variáveis analisadas na nossa meta-análise. Então, primeira coisa é isso aí. Eixo X é onde vai estar distribuído a nossa parte numérica dessas variáveis. Segundo eixo, eixo Y, ele vai cortar o eixo X justamente onde eu não tenho essa diferença entre os dois grupos. Então vamos ficar basicamente com isso. Eu vou ter um eixo X representado aqui em azul na horizontal e um eixo Y representado aqui em vermelho na minha vertical. De um lado eu vou ter uma intervenção, tudo que tiver desse lado eu vou favorecer uma intervenção, no caso aqui eu usei como exemplo uma intervenção A, e no outro lado eu vou ter outra intervenção. Por exemplo, intervenção A, vamos dizer que é uma vacina A. Intervenção B é uma vacina B. E no eixo, justamente em cima do eixo Y, eu não vou ter diferença entre as duas intervenções, A e B. Como eu utilizei o exemplo da vacina, por exemplo, eu tenho uma vacina e o que eu estou querendo de resultado é se a pessoa vai adoecer ou não com essa vacina. Então, se eu estou desse lado, aqui nessa parte do eixo X, à esquerda do eixo Y, eu vou favorecer minha vacina A. Se eu estiver desse lado, eu vou favorecer minha vacina B. E se o meu resultado estiver em cima do eixo Y, eu não vou ter diferença entre as duas intervenções, ou no caso do meu exemplo, entre as duas vacinas. Então, o primeiro passo é isso. Forest Plot, eixo X, eixo Y. E no meio, sem diferenças. Aí eu tenho que saber se qual a minha variável, se eu estou vendo intervalo de ou se eu estou vendo risco relativo, barra odds ratio, ou se eu tenho diferenças de médias. Então, primeira coisa, se for risco relativo odds ratio, o eixo Y vai estar no 1. Se for diferença de médias, vai estar no 0. Então, a primeira coisa é isso. Por enquanto, está fácil. Vamos complicar um pouco mais. Vamos para nossas figurinhas. Então,
Próximo passo, a gente viu lá que eu mostrei que no meu forest plot eu tenho algumas figurinhas. Uma que a gente viu são vários quadradinhos e tinha outra lá, uma figurinha que era um diamantezinho, um losango. Primeiro vamos ver o que é cada quadradinho desse. Cada quadradinho desse nada mais, nada menos do que meus estudos. Todos os meus estudos, minha revisão sistemática, encontrou e colocou dentro da minha meta-análise. Então, cada figurinha dessa é um estudo. Então, essa figurinha já me diz muita coisa de cada estudo. Eu estou aqui decompondo ele em 3 subfiguras. Vamos lá. Primeiro, esse pontinho aqui no centro do meu quadrado, ele é o resultado propriamente do estudo alocado na minha revisão sistemática, na minha meta-análise. Então, esse estudo chegou a esse resultado. O quadradinho é o meu peso relativo do estudo. Ou seja, vamos perceber que existem quadrados pequenos, quadrados grandes, e quanto maior a área desse quadrado, maior peso daquele estudo em relação aos outros. Quanto menor, menor peso. E esse peso relativo, vamos ver pelas fórmulas de meta-análise, ele é influenciado pelo número, pela amostra naquele estudo e pela intervenção. Ou seja, se eu tiver 2 estudos, um que foi alocado na minha meta-análise, um com N de 10 e o outro com N de 100. Então, na minha representação gráfica do meu forest plot, o quadradinho com a área maior vai ser aquele com 100 e o outro com a área menor vai ser aquele de 10. Então, quanto maior o N ou maior a intervenção, o número de eventos do meu estudo, maior a área do quadrado. E um dos dados mais importantes é essa linha horizontal que corta o quadrado no meio, que é justamente no centro dessa linha que está o resultado do meu estudo. Essa linha horizontal, ela representa o intervalo de confiança. Quem não lembra que é intervalo de confiança, volta lá na aula de número 3. Lá na aula de número 3 a gente fala muito sobre intervalo de confiança e no que ele vai influenciar no estudo. Então, nosso quadradinho vão ter 3 partes. O quadrado propriamente dito, que é o peso daquele estudo, o ponto central, que é o resultado, e o intervalo de confiança. Então, como é que ele vai ficar no nosso forest plot? Vai ser basicamente assim, ó. Eixo X, onde são distribuídos a parte numérica, eixo Y, e de um lado vai ter meu evento A, minha intervenção A, e no lado direito vai ter a intervenção B. Então, o que a gente pode ver? Nesse estudo, primeira coisa, a gente vai ver quais são as variáveis. Como embaixo do meu eixo Y eu tenho o número 1, então provavelmente isso aqui é sobre risco relativo ou odds ratio. Ou seja, o 1 eu não tenho diferença entre um lado A e um lado B, entre minhas duas intervenções. Só que o meu quadrado, ele ficou à esquerda. Então, eu tenho que ele favorece minha intervenção A. Aqui a área dele me diz qual o peso relativo. Ele é muito bom quando eu vou mostrar mais na frente. Você comparando os vários estudos, você vê realmente graficamente como é a diferença de um quadrado para outra área. E o meu resultado, como eu disse, ó, essa linha aqui vertical no centro do quadrado é o meu resultado do estudo. Nesse exemplo foi de 0,25. Então, nesse estudo que comparou 2 intervenções, vou usar um exemplo da vacina, que está na moda, fica mais palatável, mais fácil. Digamos que eu tenho no mercado 2 vacinas, uma vacina A e vacina B. Eu estou comparando as 2 vacinas. E o meu desfecho é o adoecimento ou não. Vacinei 2 populações, fiz numa
vacina A, noutra B, e vou ver quantos adoecem. Então, no meu resultado, nesse estudo, aqui, eu tenho eu tenho um favorecimento da vacina A em relação à vacina B, já que ó, o centro do meu quadrado ficou aqui, ó, 0,25, favoreceu a minha intervenção A. E como é que eu vou interpretar isso aqui? 1 menos 0,25, ou seja, nesse estudo, a intervenção A, ou seja, a vacina A em relação à vacina B, tem uma vantagem em relação a B de 75% a mais de eficiência do que a vacina B. A A, eu vou subtrair aqui, ó, 0,25, eu vou ter que a minha intervenção A vai ter um resultado satisfatório de 75% a mais. No caso, eu estou estudando o adoecimento ou não, eu vou ter uma chance de não adoecer, que é o resultado que eu estou estudando, 75% a mais do que a minha intervenção B. Então, é simples. Então, poderia ser outro exemplo, poderia ser um resultado de uma cirurgia. Eu tenho duas técnicas, técnica A e técnica B. E meu resultado foi de 0,25. Ou seja, a técnica A, minha intervenção A, me trouxe um resultado de 75% melhor do que minha intervenção B. Até aí tudo bem, beleza? Então já vimos o resultado, 0,25, o quadradinho que é o peso, e aqui que eu acho é o principal, que é o meu intervalo de confiança. Ele vai 0,125 até 0,50. E o que ele quer dizer? Se meu intervalo de confiança está todo de um lado, ele não cruza meu eixo de tendência central, ou seja, ele é estatisticamente significativo. Se esse meu intervalo de confiança ele toca ou ele cruza meu eixo de tendência central, eu posso até ter um resultado favorecendo uma das intervenções, mas não seria estatisticamente significativo, como a gente vê aqui, ó. Então, primeira coisa que eu falei, a questão da área dos quadradinhos, ó. Percebo que esse quadradinho ele é menor do que esse quadrado. Aqui já é um quadradão. Então, sem ver nenhum número, eu já sei que esse estudo ou ele tem uma amostra ou um número de eventos maior do que esse. Uma vez que ele tem uma área maior, então tem um peso relativo maior. Então, aquele primeiro dado. O resultado, ó, como eu falei, ó, o resultado é o centro do quadradinho e o centro do meu intervalo de confiança. No caso aqui, meu resultado, ó, meu risco relativo foi de 0,5. Ó, a gente traçando aqui, ó, seguindo, baixando, ó, 0,5. Só que meu intervalo de confiança, ó, ele vai 0,25 e ele cruza meu eixo de tendência central 1, já que a gente está trabalhando com risco relativo, ele vai até 1,25. Então, o que acontece? Esse estudo, o resultado, ele está à esquerda do meu eixo central, do meu eixo Y, então ele favorece a intervenção A, ou seja, técnica cirúrgica A ou vacina A. Só que é o problema, meu intervalo de confiança ele cruza meu eixo de tendência central. Então, ele favorece, mas não é estatisticamente significativo. Tranquilo? Então, essa é a importância de você conhecer graficamente um forest plot. Só olhando isso aqui eu já tenho informação fundamental. No meu outro exemplo, esse estudo também favorece... Aqui é o estudo A, ó, estudo A, estudo B e estudo C. Cada quadradinho desse é um estudo. Então, no meu estudo B, eu tenho uma área parecida com o meu estudo A área do quadrado, então a população ou o número de amostras ou de eventos é parecido. Meu centro desses quadrados vai ser o resultado desse estudo e meu intervalo de confiança está todo do lado esquerdo. Então, nesse estudo ele favoreceu a intervenção A e foi estatisticamente significativo. No meu estudo C, olha o tamanho do meu quadrado, bem maior do que os outros primeiros. Então eu já sei que o peso desse estudo ele é
ele é maior, já que a área do meu quadrado é bem maior que o A e o B. Ele está todo do lado esquerdo e meu intervalo de confiança ele não toca e não cruza meu eixo tendência central. Então, esse é um estudo estatisticamente significativo que favorece uma intervenção A. Então, já vimos que cada um daqueles quadradinhos representam. Então, vamos para a nossa cereja do bolo, que é nada mais, nada menos do que... Vocês viram que eu gosto de falar nada mais, nada menos, né? Mas, vamos lá. O diamante, tá? Muita gente chama de losango, tanto faz. O que é que ele representa? Ele é o resultado final da meta-análise. Ele sintetiza todos aqueles estudos, como a gente viu, são vários. Nessa aqui eu utilizei 3 estudos, A, B e C. Quando eu junto esses 3, eu tenho um resultado final, que é o meu diamante, é o meu losango. E ele, graficamente, ele também já me diz muita coisa. Por quê? Geralmente ele não tem nem essa linha aqui dentro, nem essa, geralmente. Eu que coloquei para ficar mais fácil de interpretar. Mas o que é que o meu losango me diz? O centro dele, o meio dele, vai ser justamente o resultado final da minha meta-análise. E a largura do meu losango, do meu diamante, é o intervalo de confiança, semelhante ao que ocorre nos estudos individuais. Então, como é que fica graficamente a representação final da minha meta-análise, no meu forest plot? Então, aqui está meu losango, então o centro dele é o resultado final da meta-análise. Então, nessa minha meta-análise eu tenho aqui, ó, ela ficou toda do lado A. Vamos utilizar o exemplo da cirurgia. Tenho 2 técnicas cirúrgicas, A e B, técnica cirúrgica A e técnica cirúrgica B, do lado direito. Então, o meu diamante está do lado esquerdo, então ele favorece a técnica cirúrgica A. Ele está sob o centro dele está sob o 0,25. Então, já que estou falando de risco relativo, lembrando que o Y ele não tem diferença entre as duas intervenções. Então, 1 menos 0,25. Então, na minha meta-análise, eu achei que a intervenção A, ela é favorecida, tem 75% de melhores resultados, dependendo do que eu estou analisando, do que a minha intervenção B. E agora vem um dado importantíssimo. Eu tenho um resultado final da minha meta-análise, só que eu olhando a largura do meu losango, do meu diamante, eu tenho o meu intervalo de confiança, que ele vai de 0,125 a 0,5. Então, meu intervalo de confiança ele está todo do lado esquerdo. Ele nem encostou, nem cruzou a minha linha de tendência central. Então, eu tenho um resultado de 0,25, ou seja, a intervenção A favorece o resultado positivo em 75% a mais, 75% a mais do que a intervenção B. E eu tenho uma meta-análise estatisticamente significativa, já que eu não encosto nem cruzo meu eixo de tendência central. Como nesse exemplo. Nesse aqui, ó, meu diamante ele cruzou a minha linha de tendência central. Então, estatisticamente, ele não é significativo, apesar do resultado favorecer uma intervenção a mais do que a outra. Então, como eu disse, a mesma figura do começo da aula. Então, não tive tempo, estou na pós-graduação, estou lá no meu mestrado, estou lá na minha residência, meu staff me jogou esse artigo nos peitos, ó, amanhã a gente vai estudar isso aqui. E agora, o que eu faço? Então, a gente já viu que eu tenho um forest plot, e aqui já deu a dica, ó, ele está estudando risco relativo. Então, meu eixo, tendência central aqui, o Y, vai ser 1. Beleza? Então, ó, eu tenho 2 intervenções aqui, ó. Aqui, para ficar mais fácil, nesse estudo ele está comparando 2 técnicas cirúrgicas. Numa é uma técnica cirúrgica que ele reconstrói o ligamento cruzado anterior junto com o anterolateral, e na outra
que ele está comparando só a reconstrução do cruzado anterior, sem o reforço do anterolateral. E ele está avaliando o resultado dessa técnica para ver qual é melhor. Então, o que acontece? Aqui nessa... Aqui eu... Pera aí... Meu apontador está me matando de vergonha. Bom, aqui eu estou separando os estudos. Ó, estudo por estudo. Aqui, ó, primeiro, Goncharov, segundo, meu professor Camilo, gente boa. Então, ó, um por um. Aqui eu estou dando o peso do estudo. Aí, como soma, tem que dar 100%, claro. E o peso relativo, esse aqui é o peso relativo. Então, somou, deu 100%. A gente sabe que quanto maior o peso, maior o número de amostras ou de eventos. Então, ó, você vê que nesse aqui, o artigo Li 2019, foi o que teve um peso de 16,9%. E os que tiveram o maior peso, ou seja, tem a maior área de quadradinho, foi o meu professor, professor Camilo Elito, Partesani, e o Ibrahim. Então, ó, tiveram 18% de peso relativo. Então, ó, quando a gente parte aqui por a nossa área do quadradinho, a gente vê que ele tem uma área bem maior do que esse aqui, ó, que teve um peso relativo de 3,5%. Então, vê que sem olhar para esses números aqui do peso, eu já vejo, ó, só na área do meu quadradinho que aquela informação que eu dei já é bacana, já ajuda. Então, qual outra coisa que a gente vai olhar? O resultado dos estudos individuais, ó. Aqui os resultados, ó, onde eles estão na linha. E aqui, ó, é a expressão numérica deles. Então, ó, primeiro estudo, Goncharov, risco relativo 0,07. Professor Camilo, 0,52. E aquela terceira informação que eu dei foi o intervalo de confiança. Você vê que, ó, do Goncharov ele cruza o meu eixo tênis central, ó. Ele vai de 0 a 1,15. Então, apesar do resultado favorecer a intervenção A, ele não é estatisticamente significativo porque ele cruza meu eixo tênis central, meu eixo Y, beleza? Já aqui no do professor Elito, Camilo, tem 0,52, mas ó, eu não cruzo, ele chega muito próximo a cruzar o eixo Y, que é o 1, beleza? Mas ele não cruza, então ele tem um resultado que favorece a intervenção, só que ele não cruza, então ele é estatisticamente significativo. E assim eu vou por diante, até chegar finalmente ao resultado da minha meta-análise, que é aqui minha estrela, meu losango, meu diamante. A gente vê, ó, ele está totalmente do lado esquerdo, ou seja, ele favorece essa intervenção, ó, reconstrução do ligamento cruzado mais reforço do anterolateral. Eu estou dando um exemplo do ataque cirúrgico, mas poderia ser uma vacinação, poderia ser um remédio A, remédio B, inúmeros exemplos, mas eu tenho que o meu losango está de um lado e a largura dele não cruza meu eixo tênis central. Ou seja, ó, tá aqui, ó, o resultado dele 0,34 e o meu intervalo de confiança, no caso ele utilizou o intervalo de confiança 95%, como eu disse, volta lá na aula 3, quem não está lembrando, então vai de 0,24 a 0,47. Então, estatisticamente, o resultado dessa minha meta-análise foi estatisticamente significativo. E aqui outras informações que ele dá. A heterogeneidade, o teste da estatística aí, proposto por Higgs. A gente estudou isso aí na aula 3. Não, na aula 4, perdão, isso. Na aula passada. Deixa eu minha memória. A aula passada a gente falou sobre isso aqui. O nosso P. Beleza? E como eu falei, eu não posso não conhecer esse estudo, nunca ter visto, nem saber o que é um ligamento cruzado anterior, não saber nem onde que fica no corpo humano. Mas eu sei que nessa minha revisão sistemática, eu sei que o meu risco relativo utilizando essa técnica, que é a reconstrução combinada, ele favorece estatisticamente os resultados, são favorecidos pela utilização dessa técnica
e esse resultado é estatisticamente significativo. Então, eu nem conheço esse estudo, mas eu já sei interpretar ele de forma simplória. Beleza? Então, é isso que eu queria ao final dessa aula. Dar informações bem básicas sobre a interpretação gráfica. Outra coisa, vamos ver mais na frente, mas eu já queria adiantar aqui, ó, a questão dos modelos de efeito fixo aleatório. Isso aí a gente viu na aula passada, aula número 4. A gente vê isso aqui. E esse aqui, o que é esse efeito Z? Ele é justamente a fórmula que o meu software usa para calcular a área do meu losango, beleza? Como ele é, no caso, ele está negativo, então ele vai ficar do lado esquerdo. Se ele fosse positivo, estava do outro lado. Favorece a intervenção B. E esse P é o P da minha meta-análise propriamente dita. Que ele foi o P menor que 0,05, que no caso foi P menor que 0,01, que a gente considerou o intervalo de confiança 95%. E esse P aqui de cima, ele é o P da fórmula da heterogeneidade. Não confundir esses dois P's. Esse é o P para calcular a heterogeneidade, e esse aqui de baixo que é o meu P da minha meta-análise propriamente dita. Tá bom? Mas como a gente já viu aqui no gráfico, eu já sei que ele é estatisticamente significativo, já que o meu losango ele não cruzou meu eixo de tendência central. Então, finalizando aqui nossa aula, gostaria muito que ao final dela tenhamos transformado aquela coisa meio que assustadora em algo mais fofinho, algo mais agradável. Lembrando que eu posso até não conhecer, nunca ter visto o estudo, no caso, nunca não saber de nada, mas eu vendo esse gráfico aqui, eu já consigo mais ou menos ter uma certa noção do resultado da minha meta-análise. E lembrar que o Forest Plot, como eu falei no começo, ele é, para mim, claro, eu não sou autoridade nenhuma mínima para falar isso, mas para mim ele é o que dá o suporte. O Forest Plot é o Atlas da nossa meta-análise, é aquela figura, aquele titã que você vê e você já consegue interpretar, visualizar, você bater o olho, você já sabe o resultado do estudo. E aqui eu deixo, por falar em Atlas, por falar no titã que carrega os céus, aqui eu deixo uma fotografia de uma viagem bacana que eu fiz, que fui lá para região do Polo Norte, fui em busca da Aurora Boreal, então uma viagem muito bacana, que você sai feito louco aí caçando a Aurora Boreal. Você pode ter sorte de encontrar no primeiro dia, ou passar 2, 3 semanas atrás dela e não achar. Eu dei sorte, achei ela na primeira semana. E aqui fica a minha inspiração, para quem quiser dar uma olhadinha na Aurora Boreal, vá lá, que é uma viagem que eu recomendo. E é só um link que eu queria fazer aqui com o Atlas, que carrega o universo. Eu fui ver o universo colorido mais ali de perto. Finalizando nossa quinta aula. Quinta aula é nossa última aula, digamos, teórica. Vamos agora para a nossa sexta aula, que é basicamente agora meter a mão na massa. A gente vai baixar, eu vou ensinar os caminhos para baixar os softwares e como a gente vai rodar a estatística. Lembrando, eu pressuponho que a revisão sistemática já foi feita, já sabem fazer a revisão sistemática, a gente vai só rodar a meta-análise. Então, fiquem comigo, vamos para a sexta aula, tá bacana, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu disse no começo, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloque aqui embaixo que eu vou ter prazer em responder e espero que tenham gostado. Meu muito obrigado e vamos para a próxima aula. Valeu!